Jeffrey Lionel Dahmer. O nome, por si só, já causa arrepios. Um homem aparentemente comum, escondendo um segredo monstruoso. Como alguém tão normal pôde cometer crimes tão horrendos? Que forças obscuras o levaram a matar e esquartejar 17 jovens? Os crimes de Dahmer chocaram o mundo. As descobertas macabras em seu apartamento pintaram um quadro de pura maldade. Mas o que levou Dahmer a tamanha depravação? Ele já nasceu um monstro ou algo o transformou? Esta é a história arrepiante de Jeffrey Dahmer. A infância de Dahmer estava longe de ser idílica. Nascido em Milwaukee em 1960, seus primeiros anos foram marcados por instabilidade e negligência. Seu pai, um químico, era frequentemente ausente, absorto em seu trabalho. Sua mãe, propensa a doenças mentais, lutava para lidar com a maternidade. Mesmo quando criança, Dahmer exibia um comportamento perturbador. Era introvertido, preferindo a companhia de animais mortos à de outras crianças. Colecionava animais atropelados, fascinado por seus cadáveres em decomposição. Este interesse macabro insinuava uma perturbação mais profunda, uma curiosidade mórbida que mais tarde o consumiria. À medida que Dahmer crescia, seu fascínio pela morte se intensificava. Ele se tornava cada vez mais isolado, refugiando-se ainda mais em seu próprio mundo sombrio. O álcool tornou-se uma muleta, anestesiando a dor de sua solidão e alimentando suas fantasias distorcidas. As sementes da escuridão, plantadas em sua infância, começavam a brotar. O verão de 1978 marcou um ponto de virada na vida de Dahmer, o momento em que ele cruzou a linha da fascinação mórbida para o assassinato a sangue frio. Stephen Hicks, de 19 anos, tornou-se sua primeira vítima, um mochileiro atraído para a casa de Dahmer com a promessa de cerveja e companhia. Dahmer espancou Hicks até a morte em um acesso de fúria e pânico. O ato, impulsionado por álcool e desejos reprimidos, desencadeou uma escuridão dentro dele que ele nunca poderia conter totalmente. A emoção da morte, o poder sobre a vida e a morte, provou ser inebriante. Dominado pela culpa e pelo medo, Dahmer esquartejou o corpo de Hicks, espalhando os restos mortais na mata atrás da casa de sua infância. Este ato horrível, longe de repeli-lo, pareceu solidificar seus desejos obscuros. Um monstro havia nascido. Após seu primeiro assassinato, Dahmer conseguiu suprimir seus impulsos por quase uma década. Ele se alistou no exército, buscando estrutura e disciplina. Mas seus demônios interiores permaneceram, espreitando sob a superfície. Após uma dispensa por mau comportamento, Dahmer ficou à deriva, sua vida entrando em uma espiral fora de controle. Em 1987, a matança recomeçou. Desta vez, foi diferente. Os desejos de Dahmer haviam evoluído, tornando-se mais específicos, mais sinistros. Ele buscava não apenas matar, mas possuir, preservar suas vítimas em uma tentativa grotesca de evitar a solidão. Seu modus operandi tornou-se assustadoramente consistente. Atrair homens jovens, geralmente gays ou de minorias raciais, para seu apartamento, drogá-los e estrangulá-los até a morte. Ele então praticava atos de necrofilia, esquartejamento e canibalismo, movido por um desejo doentio de controlar e possuir suas vítimas mesmo na morte. Seção 5. Escondido à vista de todos. A máscara da sanidade. Por mais de uma década, Dahmer viveu uma vida dupla. Durante o dia, ele era um funcionário aparentemente normal em uma fábrica de chocolate. Ele era quieto, discreto, quase invisível. À noite, ele era um monstro, vivendo suas fantasias mais sombrias. Como ele conseguiu evitar ser detectado por tanto tempo? Parte disso se devia à sua capacidade de se misturar.
Ele era um mestre da manipulação, capaz de convencer suas vítimas a confiar nele. Ele escolhia vítimas marginalizadas pela sociedade, homens jovens cujos desaparecimentos eram menos propensos a serem notados ou investigados a fundo. Mas também houve oportunidades perdidas, sinais de alerta que foram ignorados. Vizinhos reclamaram de odores fétidos emanando de seu apartamento. A polícia foi chamada várias vezes, mas Dahmer sempre conseguia se safar. Seção 6. Uma coleção macabra. Desmascarando o horror. O apartamento de Dahmer era sua própria casa de horrores particular. Era ali que ele realizava seus rituais macabros, transformando suas vítimas em objetos para seus próprios desejos distorcidos. O odor fétido da morte impregnava o ar, um testemunho dos horrores que aconteciam dentro daquelas paredes. A polícia descobriu uma cena de depravação inimaginável. Partes de corpos estavam espalhadas por todo o apartamento. Uma cabeça humana foi encontrada na geladeira. Fotografias de suas vítimas, posando em vários estágios de esquartejamento, documentavam seus crimes com detalhes arrepiantes. A descoberta da coleção de Dahmer, os crânios, ossos e partes de corpos preservadas de suas vítimas, causou ondas de choque na comunidade e além. A pura depravação de seus crimes, a maneira meticulosa com que ele documentava e preservava suas vítimas, pintava a imagem de uma mente consumida pela escuridão. Seção 7. O cerco se fecha. Um rastro de pistas e oportunidades perdidas. À medida que a investigação sobre os crimes de Dahmer se aprofundava, um padrão perturbador emergia. Havia inúmeras bandeiras vermelhas, oportunidades perdidas de pará-lo antes que seu número de vítimas atingisse números tão horríveis. Vizinhos reclamaram de odores fétidos e ruídos estranhos vindos de seu apartamento. Um incidente particularmente perturbador envolveu um garoto de 14 anos, Conerak Sintasomphone, que conseguiu escapar das garras de Dahmer, apenas para ser devolvido a ele pela polícia, que ignorou as preocupações de duas mulheres negras que pediram ajuda. O caso Sintasomphone tornou-se um símbolo das falhas sistêmicas que permitiram que Dahmer continuasse sua onda de assassinatos. Ele destacou questões de viés racial, homofobia e uma falta geral de urgência na investigação de crimes contra comunidades marginalizadas. Seção 8. Justiça feita. A captura e a confissão. Em julho de 1991, o reinado de terror de Dahmer finalmente chegou ao fim. Tracy Edwards, uma de suas vítimas pretendidas, conseguiu escapar e chamar a polícia. Ele os levou de volta ao apartamento de Dahmer, onde toda a extensão de seus crimes foi finalmente revelada. Dahmer, surpreendentemente calmo e cooperativo, confessou os assassinatos. Ele forneceu detalhes arrepiantes de seus crimes, expressando pouco remorso. Ele alegou que havia sido movido por um desejo insaciável, uma necessidade de possuir e controlar suas vítimas. A notícia da captura de Dahmer causou ondas de choque em Milwaukee e em todo o país. O homem aparentemente comum, escondido à vista de todos, foi revelado como um monstro. A cidade prendeu a respiração, preparando-se para o julgamento que dominaria a nação. Seção 9. O julgamento e suas consequências. Uma nação em choque. O julgamento de Dahmer começou em janeiro de 1992. A nação assistiu horrorizada enquanto os detalhes de seus crimes eram revelados. A acusação apresentou uma montanha de evidências, incluindo fotografias horríveis. Dahmer foi considerado culpado por 15 acusações de assassinato e condenado a 15 penas de prisão perpétua consecutivas. O julgamento deixou uma cicatriz na cidade de Milwaukee e na psique nacional. Seção 10. A sombra de Dahmer.
Lições do abismo. Os crimes de Jeffrey Dahmer foram uma aberração horrível, um lembrete severo da escuridão que pode se esconder sob a superfície até mesmo dos indivíduos aparentemente mais comuns. Sua história é um conto de advertência, incitando-nos a confrontar as verdades desconfortáveis sobre nossa sociedade e sobre nós mesmos. O legado de Dahmer é complicado. Ele permanece uma fonte de fascínio mórbido, seus crimes, um tema de incontáveis livros, documentários e agora uma série da Netflix. Mas, além do sensacionalismo, há lições valiosas a serem aprendidas. Devemos permanecer vigilantes, cientes dos sinais de comportamento predatório e das falhas sistêmicas que permitem que tais horrores ocorram. Devemos desafiar nossos próprios vieses e preconceitos, esforçando-nos para criar uma sociedade onde todos se sintam seguros e valorizados. Só então poderemos esperar evitar que outra tragédia como a de Jeffrey Dahmer aconteça novamente.